Olá, galerinha. Estamos aqui em mais um bloco e vamos discutir uma matéria muito importante, né? Com base em tudo aquilo que nós vimos nos blocos que falavam sobre os termos da oração do período, que estudamos aí as 11 funções sintáticas da língua portuguesa, nós precisamos aqui trabalhar algo muito cobrado em provas de concurso, que são algumas daquelas funções sintáticas que ocorrem na forma de oração. Exatamente. Nós vamos observar que nós temos algumas estruturas sintáticas que, entre seus termos, possuem um verbo. E quando eu tenho a presença de um verbo, ele obrigatoriamente forma oração. Então, nós teremos o que chamamos de função sintática oracional. Essas funções sintáticas oracionais, como sujeito oracional, objeto direto oracional, objeto indireto oracional, entre outras, vocês conhecem por outro nome, que nós chamamos de orações subordinadas substantivas. Ah, Prado, quer dizer que nós vamos tratar então agora de orações subordinadas substantivas? Exatamente, tá certo? Só que nós precisamos nos lembrar que na prova essas orações elas podem ser chamadas de funções sintáticas oracionais e também vão cobrar algumas características inerentes a essas funções, a essas orações subordinadas substantivas. Beleza? Então vamos lá. Vamos conceituar aqui, já iniciando com uma observação, tá? Vamos colocar aqui uma observação. Algumas estruturas sintáticas, podem ter entre seus termos um verbo, formando o que chamamos de função sintática oracional. A nossa gramática nos oferece as seguintes funções sintáticas oracionais. Vamos lá. Nós teremos então sujeito oracional, nós teremos objeto direto oracional, nós teremos o objeto indireto oracional, o complemento nominal oracional, teremos o aposto oracional e teremos também
o predicativo do sujeito oracional, correto? Então, essas seis aqui, essas seis formam o que nós chamamos também de orações subordinadas substantivas. Agora, nós temos que colocar aqui separadamente uma outra função sintática oracional, que é o adjunto adverbial oracional, adjunto adverbial oracional, ele sozinho será responsável pelas chamadas orações subordinadas adverbiais. Tá certo? Então, nós vamos estudar estas seis primeiras, que correspondem às orações subordinadas substantivas, e esta aqui separadamente, que é o adjunto adverbial oracional, porque ele sozinho corresponde, tá, a 9 orações subordinadas, que são as adverbiais. Beleza? Então, vamos tratar dessas primeiras aqui, tá bom? Então, vamos colocar aqui como título para nós: estudo das orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas substantivas. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui criando a parte teórica, né? Para que vocês entendam. Essas orações possuem duas características. Elas possuem duas características. A primeira, serão iniciadas por uma conjunção integrante. Quais são as conjunções integrantes? O que, o se, o quem, o onde, quando, e o quando.
O que e o como, perdão. E como. Então eu tenho 7. Que, se, quem, onde, quanto, quando e como. Beleza. Segunda característica. Serão também chamadas de oração subordinada, substantiva, mais a função sintática dela. Função sintática. Beleza? Então vejam só. Eu já vou colocar aqui a dica do Prado. A dica importante, Marcos Prado, tá? Qual que é a dica que eu dou a você? Sempre que você for analisar a oração subordinada substantiva, você troca toda a estrutura analisada pelo termo isso. A função que você der ao termo isso corresponderá à mesma função da oração subordinada. Vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Para facilitar a análise da oração, podemos substituir toda a estrutura destacada, pelo pronome recapitulativo, isso. Pois a função que for dada a ele, vírgula, corresponderá à função da oração. Beleza? Então vamos agora aplicar toda essa estrutura, tudo que nós falamos até agora. Beleza? Então vejamos aqui. Eu quero que todos aprendam a matéria. Eu quero que todos aprendam a matéria. Então vejam. Primeira coisa que eu preciso observar é que eu tenho aqui o termo quero, verbo. E da mesma maneira aqui, aprendam, que também é o que? Verbo, correto? Eu já deixo aqui para você o que nós falamos lá no emprego das classes gramaticais. Novamente aqui a minha observação. Olha aqui, vejam. Um verbo é igual a uma
oração que é igual a uma o quê? Ideia. Um verbo é igual a uma oração que é igual a uma ideia, correto? Aqui, se eu tenho uma oração, eu terei um sujeito e um predicado. Um sujeito, um predicado. Então vejam só, é por equivalência. Se eu tenho 3 verbos, 3 orações, 3 ideias. Se eu tenho aqui 2 verbos, então eu terei o quê? 2 orações, 2 ideias. Aí eu dou a dica. Nesse caso, o termo que, ele é um delimitador oracional. Onde ele aparece, tá? A oração termina e ali a outra oração começa, tá? Vejam só, a primeira ideia, eu quero. Eu quero corresponde à minha primeira ideia, primeira oração, e o restante corresponde à segunda oração, correto? Então, o que eu vou observar? Olha só, eu quero, faça a pergunta, eu quero o quê? É um verbo transitivo que? Direto. O que ele pediu para que eu classificasse na prova fosse toda essa estrutura destacada aqui, ó. Ele sublinhou tudo isso. E ele pergunta qual é a função da estrutura destacada, que é tudo isso aqui. Ele quer uma função só, tá certo? Uma só função. O que você fará? Você vai pegar essa estrutura toda e vai trocá-la pelo termo isso. Ó. Aí ficaria a frase: eu quero isso. Aí você vai fazer a classificação normal, ó, vejam. Eu, pronome, quero, verbo, isso. É um pronome. Beleza, quem é o sujeito? Eu. O restante é a minha estrutura de quê? De predicado. Eu quero o quê? Ó a perguntinha, quero o quê? O verbo fez a pergunta o quê? Ele é um verbo transitivo que? Direto. O que que eu quero? Isso. Objeto o quê? Direto. Se o isso que está representando esta oração é um objeto direto, aqui também eu terei o quê? Um objeto também direto. Só que esse objeto direto, ele possui o quê? Verbo. E verbo forma obrigatoriamente o quê? Oração. Então eu tenho o que chamamos de objeto direto, o quê? Oracional. A função sintática oracional, ela tem 2 características. A primeira, ela será iniciada por uma conjunção o quê? Integrante, tá? Então isso aqui, ó, é uma conjunção integrante, o que é muito importante, porque na hora da prova, eles gostam de trabalhar também as funções do termo que. Uma das mais cobradas é o que? Conjunção integrante, que agora você sabe que ele aparecerá somente onde? No início da função sintática oracional, que chamamos também de quê? De oração subordinada substantiva. Aliás, está aqui, ó. A segunda característica aqui é eu também poder chamar isso aqui de quê? De oração subordinada substantiva,
mais a função sintática, que é de objeto direto. Faça a concordância, oração subordinada substantiva, o quê? Objetiva direta. Objetiva direta, correto? E aí, vejam só, uma observação que nós vamos colocar, eu vou anotar aqui para vocês posteriormente. Qualquer oração subordinada, pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial, ela estará obrigatoriamente ligada a uma oração que chamaremos de oração principal. Então, como ela está ligada a esse elementozinho aqui, ó, nós chamaremos então essa oração de oração o quê? Principal, correto? Então nós vimos aí, ó, a primeira forma de oração. Vamos colocar aquela observaçãozinha aqui para nós. Vejamos aqui. Observação. Qualquer oração subordinada ela pode ser substantiva, ela pode ser adjetiva ou adverbial, estará ligada a uma outra oração em que a chamaremos de oração principal. A chamaremos de oração principal. Então, ó, percebam aqui, a oração principal, vou colocar assim, ó. Oração principal estará ligada a ela a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial. Então vejam só, oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial. Então estará ligada a ela esta, estará ligada a ela esta, e estará ligada a ela também esta. Tá certo? Então a oração principal, ela é base para a oração subordinada substantiva, para a oração subordinada adjetiva e para a oração subordinada adverbial. Dando continuidade às nossas orações subordinadas substantivas,
Nós vimos ali a objetiva direta, correto? Vejamos aqui uma outra função sintática. Olhem só. Todos necessitamos de que. Todos necessitamos de que façam isso por nós. Então, olha só. Todos necessitamos é um verbo. Façam é outro verbo. Aí, na hora da prova, o que será pedido para você é para você classificar toda esta estrutura destacada. Toda essa estrutura destacada aqui, ó. Beleza? Aí, o que você vai fazer? Você percebe que entre os termos da estrutura destacada, eu tenho um verbo. Quando ele pedir a função de uma estrutura maior, e entre os termos dessa estrutura houver um verbo, o que você fará? Você vai trocar toda essa estrutura destacada pelo termo isso, tá? Para ficar mais fácil para nós. Aí ficaria então, vejam, todos necessitamos, ó, disso. Aí você pode fazer a classificação normal. Vejam, todos é um pronome, necessitamos, verbo, o disso é o de, mais o pronome o quê? Isso. Beleza? Então, olha só, preste atenção. Todos é o pronome. Necessitamos disso. Necessitamos disso é a estrutura de quê? É a estrutura de predicado. Aí, o verbo faz a pergunta, necessitamos de que. Quando o verbo ele faz a pergunta de que, então o que eu tenho aqui é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, a resposta dada à pergunta do verbo é chamado de objeto que indireto, correto? Se o disso é um objeto indireto, a estrutura que ele está representando também será um objeto indireto. Então, o que eu tenho aqui, ó, é um objeto indireto. Só que esse objeto indireto possui o quê? Verbo. E verbo forma o quê? Oração. Então, é um objeto indireto oracional. Correto? Função sintática oracional tem duas características. Primeira, será iniciada por uma conjunção o quê? Integrante. Ó, conjunção integrante. Tá aqui, ó. Conjunção integrante. Esse de é a preposição solicitada pelo verbo, que vai ficar entre o complemento e o verbo. É a minha preposição, ó, solicitada aqui pelo verbo. Beleza? A outra característica, apagando aqui um pouquinho, ó, para a gente poder deixar tudo organizado, você já conhece a pergunta, já anotou aí? A outra característica é que nós podemos chamar toda a estrutura cobrada de oração,
subordinada, substantiva, o quê? Objetiva, o quê? Indireta. Lembrando da oração, da observação anterior, o que nós falamos? Que qualquer oração subordinada estará ligada a uma outra oração que nós chamamos de quê? De oração principal. De oração principal. Agora, se você, por acaso, está aí se perguntando sobre essa concordância verbal, todos necessitamos, tá? Nós temos uma regra de concordância verbal que diz que o verbo ele pode concordar com o sujeito mais a inclusão daquele que fala, tá certo? Aquele que fala é o eu, perdão pela tosse, pessoal, é o eu, tá certo? Quando eu coloco todos mais eu é a mesma coisa que o quê? Nós o quê? Necessitamos. Então, quando eu digo todos necessitam, eu não me incluo. Quando eu coloco todos necessitamos, é porque é todos mais eu. Todos mais eu dá o quê? Nós necessitamos. Beleza? Essa concordância, ela é ideológica e ela está regulamentada pela língua portuguesa. Beleza? Lá na concordância verbal, nós vamos falar sobre ela. Tranquilo? Fechou? Beleza? Então, nós temos mais uma oração aqui trabalhada, que é o objeto indireto oracional. Se você me perguntar, Prado, você falou aí que nós temos 7 conjunções integrantes. Mais de 90% dos casos, a conjunção integrante que aparece é a conjunção que. Tá certo? Exato. Mas podem aparecer as outras? Podem aparecer. Dê um exemplo, Prado. Vamos ver aqui, então, um exemplo diferenciado. Tá? Colocarei aqui, ó. Não sei quando ela chegará. Não sei quando ela chegará. Então, ele vai destacar essa estrutura, pedindo que você dê a função sintática dela, tá? Da estrutura destacada. Aí você percebe que entre os termos da estrutura destacada, eu tenho o quê? Eu tenho o verbo. Como aqui também eu tenho o verbo. Vejam só. Beleza? Aí o que acontece? Nós vamos pegar essa estrutura destacada e vamos trocá-la pelo termo isso. Ó, não sei isso. Aí, você vai fazer a classificação. O termo não é um advérbio. Sei é um verbo. Isso é um pronome. Vamos lá. Quem é que não sabe? Quem não sabe é o eu. Eu não sei. O eu, então, é o sujeito. Quer dizer que tudo que eu estou classificando aqui é a minha estrutura de quê? É a minha estrutura de... É a estrutura de predicado. Tá certo? É a estrutura de predicado. Advérbio na língua portuguesa é o quê? É adjunto adverbial. Não sei o que. O verbo, quando faz a pergunta o que, ele é um verbo transitivo direto. O que eu não sei? Isso.
objeto direto. Se o isso é um objeto direto, então essa estrutura que está sendo representada pelo termo isso também será o quê? Um objeto direto. Só que esse objeto direto possui entre os termos um verbo, e verbo forma o quê? Oração. Então eu tenho um objeto direto oracional. Função sintática oracional tem duas características. Primeira, é iniciada por uma conjunção o quê? Integrante. Ó quem apareceu. O quando. Tá? A outra característica é que eu posso chamar isso aqui também de quê? De oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Lembrando que qualquer oração subordinada, substantiva, adjetiva ou adverbial, estará ligada a uma outra oração em que nós a chamaremos de oração principal. Beleza? Tranquilo? Mas nós temos outros exemplos. Nós temos que ver aposto oracional, complemento nominal oracional, sujeito oracional, tá? Predicativo do sujeito oracional. Nós temos ainda 4 funções para observar. Mas essas 4 funções sintáticas oracionais nós veremos no nosso próximo bloco. Beleza? Daqui a pouco.